O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e dirigiu-se para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum. Amanhã iremos encerrar essa primeira parte do Tempo Comum, porque na quarta-feira já iniciaremos o tempo quaresmal. O verde da esperança dará lugar ao roxo da conversão. Hoje ouvimos o início da carta de São Tiago. Carta esta que tem um começo bem diferente das outras. Primeiro que Tiago se intitula como servo de Deus. Somente. Ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo que o chamou. E é interessante porque às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que ela é algo totalmente fora da nossa realidade. Mas aqueles que têm mais experiência de vida, talvez aqueles que são da idade do padre não tenham experienciado tanto, porque tem uma vaga memória do que é se escrever uma carta. Mas antes se conversava por carta, se fazia-se até cartas de amor, e tinha-se até nas ruas lá do meu bairro, em Contagem, sempre do lado do orelhão, uma caixinha amarela, onde a gente colocava as cartas e o carteiro recolhia, e assim se ia distribuindo as cartas. Ou seja, todo mundo que escreve uma carta sabe o que é remetente e o que é destinatário. E o remetente é Tiago, e ele se intitula como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E os destinatários são as 12 tribos que vivem na dispersão. Só para dar uma descontraída, não é a dispersão no final do desfile de carnaval. Essas tribos que vivem na dispersão, ou seja, estavam dispersos porque não olhavam para o Deus verdadeiro. Eles uma palavra exortativa, mas traz para eles uma palavra de ação de graças, de grande alegria. Imagina os pagãos recebendo essa carta de Tiago e falar: eu estou sofrendo e você quer que eu fique alegre? Que história é essa? Como assim? Ficar alegre quando eu estou sendo perseguido, quando eu estou sendo provado, quando eu estou passando por dificuldade? E a própria palavra diz, né? Alegrai-vos no Senhor, porque só Ele é a nossa alegria. Se nós colocarmos a nossa esperança nas pessoas, nós não teremos uma alegria plena, porque a nossa alegria plena está em Cristo. A plenitude é Ele, e nele, nada mais. Devemos nos alegrar nos momentos da dificuldade e perceber que Deus está conosco na dificuldade. Lembrar que Deus nunca nos abandona, somos nós que tiramos os nossos olhares dele. E assim, Tiago convida aquela comunidade, aquele povo, a gerar frutos de perseverança, porque quem persevera na provação chega no final.
e consegue perceber que a nossa meta não é ser reconhecido pelos homens, mas ser reconhecido por aquele que nos chamou por primeiro, ou seja, Deus. Que nós sejamos pessoas que busquem realmente viver a vontade de Deus, e assim como ouvimos nesta leitura e também no Salmo de hoje, nós devemos olhar para Deus e falar: obrigado, fui humilhado, mas fui humilhado por aqueles que são finitos, como eu também o sou. E que a minha glória será estar contigo, nada mais do que isso, porque eu só preciso do teu amor, e no teu amor eu vivo e permaneço. Permanecei no meu amor. E assim vamos permanecer no amor e na graça de Deus, cumprindo a lei dele, cumprindo os preceitos que ele um dia nos entregou por Moisés no Monte Sinai. Aquele que, por mais que é provado, por mais que passa por dificuldade, por mais que passemos dificuldades e intempéries na nossa vida, nós façamos assim como Tiago nos orientou: peça, mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Ou seja, oh meu Deus, me ajuda, me dá isso. Ah, mas eu sei que o Senhor não vai me dar, mas mesmo assim eu vou pedir. Melhor nem pedir. Peça com fé. Peça para Deus assim: olha, Senhor, eu estou te pedindo isso, mas faça a tua vontade na minha vida, porque às vezes o que eu quero não é aquilo que o Senhor quer para mim. Porque nós, infelizmente, pedimos muito mal. Mas aquilo que pedir, peça com fé. Mesmo estando desanimado, mesmo não acreditando, não desanime, persista. Porque Deus, se for da vontade dEle, atenderá a sua prece. No Evangelho de hoje, nós ouvimos o capítulo 8 de Marcos. E novamente aquela racinha farisaica vem colocar Jesus à prova. Novamente aquele povinho chato que fica torrando a paciência da gente aí no emprego, na igreja, aquela prima chata, aquela sogra que não te dá sossego, vem buzinar e azucrinar na nossa orelha, e azucrina no momento que a gente está mais bento, né? É impressionante. No momento que a gente está mais santo, é aí que o capeta tenta mesmo. Aqueles fariseus foram colocar Jesus à prova e pediam um sinal a Jesus, ou seja, não estavam acreditando nele. E às vezes a gente até duvida de Deus, né? Às vezes nós somos um pouquinho de fariseu. E Jesus ensinou a lógica do 1 até 10. Deu um forte suspiro, fechou o olho, respirou e deu a resposta. Ou seja, Jesus fez como Tiago orientou, porque Tiago aprendeu com ele. Pensa, depois responde. Não age por impulsividade, não. Não fala pelos cotovelos, não. Pensa primeiro. Pensa antes de falar, porque depois que a palavra sai da boca, meu caro, já era. Não volta. Não volta. Pode até pedir desculpa, mas é a história daquele menino que brigou com um coleguinha na escola. Jesus é um grande pedagogo. O menino brigou com outro na escola, bateu nele na escola. Não façam isso na escola, vocês que estudam ainda. Bateu no amigo e aí chegou em casa com a ocorrência para o pai assinar.
O pai assinou a ocorrência, mas pegou o menino e entregou para ele um saco de pregos e um martelo e falou: está vendo aquela árvore? Vai lá. Enquanto você não terminar de pregar, você não volta. Você não vai almoçar. Minha mãe já fez uns castigos desses assim comigo, só que eu não usei prego, não. Aí o menino pregou sem entender, ficou lá a manhã inteira pregando na árvore. Achou que o pai ia tirar ele do castigo. O pai olhou para ele e falou assim: agora você vai tirar todos esses pregos. O menino revoltado ficou a tarde inteira sem comer e foi lá tirar os pregos. Tirou todos os pregos e falou: aqui, tá aqui seus pregos. O pai levou o menino para fora e falou assim: você entendeu o que eu te pedi fazer? Não entendi, nem quero entender e tem raiva de quem sabe. Aí o pai: mas você vai aprender mesmo assim. Quando você bateu no seu colega, você pregou esses pregos na árvore. Quando você tirou esses pregos, você pediu desculpas. Mas olha como seu amigo ficou ferido. Por mais que nós possamos pedir desculpa, perdão, a ferida vai cicatrizar, mas vai manter a mancha. Pensemos naquilo que nós falamos com as pessoas, porque ninguém tem direito de ferir o outro. Jesus então dá um forte suspiro, pensa antes de falar e pergunta: por que essa gente pede um sinal? Nenhum sinal vai ser dado para esta gente. Em outros evangelhos, nós percebemos Jesus dizendo: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal que foi dado a Jonas. Marcos é mais sucinto. Mas para dizer para nós também que às vezes nós pedimos sinais a Deus. Senhor, se der um trovão é não, se der dois é sim. Se cair um raio é porque eu tenho que fazer isso. Cuidado, pode cair na sua cabeça. A gente pede muitos sinais a Deus. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Pede sinais demais. Ore a Deus. Mas ore a Deus para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Vamos parar de pedir sinal demais. Ah, Senhor, minha vida está difícil, me mostra um sinal. Aí você liga a TV e o sinal que está sendo dado é só coisa ruim. Cuidado de pedir sinais demais, provar a Deus, pedir a Deus que faça aquilo que a gente quer. Deus não é nosso funcionário, não, gente. Para de ficar pedindo coisas demais. Peça a Ele que faça a vontade dEle, por mais que às vezes nós não compreendamos. O povo queria sinal, mas não queria sinal para receber o milagre. Queria sinal porque duvidava de quem Ele era, como muitas das vezes as pessoas duvidam da gente. Muitas pessoas duvidam da nossa competência, mas fiquem tranquilos, você não precisa mostrar quem você é para o outro. O outro vai conhecer quem você é pelo seu caráter. Gente mau caráter a gente conhece até pelo cheiro. Nós conhecemos um bom fruto quando a árvore é boa, quando nós temos raízes. Não fiquemos pedindo coisas, porque o inimigo também faz muitos sinais na nossa vida. Manda muita gente para falar coisas e desviar os nossos olhares. Fiquem tranquilos, mas fiquem desesperados, porque a única coisa que o inimigo não pode fazer é entrar na sua mente e saber aquilo que você pensa. Mas por você falar tanta asneira e fazer tanta burrada, ele já te conhece. Não se esqueça, Satanás um dia foi um anjo de Deus. Paremos de pedir tantos sinais, porque diante de nós está o verdadeiro sinal, que é o Cristo, Jesus,
que se entrega por nós na Eucaristia a cada missa, e que, se soubéssemos realmente aquilo que está diante de nós, faríamos como o leproso no dia de ontem, nos jogaríamos no chão, porque Deus está no meio de nós. Peçamos a Ele, então, a graça da sabedoria de pedir bem, de pedir com fé, de nos entregar nas mãos dEle, deixar que, por mais que às vezes o mar que nos rodeia esteja bravio, mas saibamos que todos os dias Ele está conosco. Tomemos cuidado com aquilo que pedimos, com aquilo que falamos, porque a palavra tem poder. A palavra mata, a palavra destrói. Não fiquemos rogando praga para as pessoas. Tem muita gente por aí que fala que está sofrendo algo porque o pai e a mãe rogou praga, ou porque um padre rogou praga, ou porque a vizinha falou isso ou aquilo. Se entregue nas mãos daquele que tudo pode, naquele que não roga praga, mas naquele que te abençoa e cuida de você. Não seja mais um fariseu, não seja mais um hipócrita, seja aquele que confia na vontade de Deus e simplesmente se joga. Tiago disse: peça com fé. Você pode se perguntar: padre, o que é ter fé? Eu posso ter uma fé forte, eu posso ter uma fé fraca? Fé é fé, mas fé é simplesmente confiar, é andar no escuro, sem enxergar se há chão à frente, mas mesmo assim caminhar, porque você terá certeza de que você tem um Deus que colocará chão à frente para você prosseguir.